Um amigo meu veio na minha casa aqui há alguns dias e me falou desse filme, então, Obsessão, e eu fui pesquisar, descobri, etc, do que era o filme, que de fato ele está justamente crescendo, tem uma bilheteria já muito grande, inclusive, no boca a boca mesmo. Parece que as próprias pessoas que veem falam com as pessoas ao redor, né? Eu quero tentar entender o porquê que isso acontece, que gerou tanta identificação assim, esse filme Obsessão entre os jovens, sobretudo, eu acho, e o que tem de fato no filme, que ele está querendo comentar, qual que é o drama universal que está sendo retratado ali e que fez esse filme ficar tão popular, por assim dizer, não é? Não vai dizer também que vai ter spoilers ao longo da análise, né? Mas basicamente, o primeiro ponto é que o filme retrata muito bem, como uma boa obra de arte, a forma atual na qual os jovens vivem, né? Então todo mundo jovem hoje em dia que vê o filme se identifica, ou pelo menos identificou com uma fase da vida que já se viveu, né? Quando você era jovem, ia para festinhas, gostava de beber, tinha seus amigos, e, bom, talvez você que tinha aquela pessoa que você gostava, não gostava, você sentia, né? O ponto do filme fala muito bem disso, do sentir-se ou gostar daquela pessoa, né? Ah, eu gosto dela, legal, e aquele jovem, claro. Então, o principal, justamente, o Bear Bailey, que teve ali o nome dele, o Baron Bear Bailey, ele então se sentia apaixonado, gostava da Nick, que tentava dizer para ela que amava, enquanto a Nick, logo no começo do filme também, diz para o Bear, enquanto ainda estava, claro, normal, né, quem era mesmo, a própria Nick, ela dizia que se queria se sentir amada, não é? Ou seja, isso de fato ocorre hoje em dia, não é? As pessoas querem se sentir, ou se acha justamente que amor é sobre o que eu estou sentindo. Bom, vamos ver se de fato isso ocorre ou não. Em paralelo, então, o Bear, de modo impressionante, tem também o que ocorre muito entre jovens. Eu mesmo já passei por isso, então você vai se de fato identificar com isso, que é o querer falar com aquela pessoa que você gosta e não saber como, né? Meio ridículo, mas de fato ocorre, é real, né? Então, dentro que ocorre. Enquanto esse amigo que é o Ian Gordinho, depois a gente descobre justamente que ele estava com uma amizade colorida com relação a Nick, né? Eles faziam sexo, mas de novo, e ele tentava corrigir as coisas, tinha acabado com a Nick, a relação deles carnal, justamente porque via que o amigo dela gostava dele, o Bear gostava da Nick, então ele tentou desfazer aquilo, mas não sabia como lidar também, né? Estava tentando ajudar, mas estava meio confuso, que isso de fato ocorre hoje em dia na juventude, né? As pessoas são um pouco confusas, não sabem como lidar com essa paixão, e de novo, essa questão dos instintos carnais elevados ocorre muito hoje em dia, quem não está por aí faz sexo, é desregrado, ou só porque, vamos passar a noite juntos, não tem problema, né? Então isso é comum hoje em dia também, então retrata bem o que de fato a juventude faz hoje em dia. Então quem vê o filme se identifica com isso, primeiro ponto. Ao mesmo tempo, também que o filme usa uma trend, por assim dizer, uma tendência recente muito grande, que é do filme de terror, ou de lidar com elementos sobrenaturais, por assim dizer, né? Ou trazer esses elementos, bom, sobre, por exemplo, tudo é energia, né? O filme traz essa ideia da loja hippie, onde ele compra lá o brinquedinho que dá o desejo para ele, aquele tronco de árvore, e mostra justamente que a energia, né, a energia hippie, então esse tom sobrenatural, que hoje em dia é muito comum, filmes de terror fazem muito sucesso hoje em dia por causa disso, não é mesmo? Então, acontece então que, ao mesmo tempo, esse drama universal do desejo, que sempre ocorreu na história da humanidade, mas hoje em dia é muito latente, né? Então todo mundo pensa, o que eu quero, o que eu desejo, o que eu penso, o que eu quero fazer, qual faculdade eu quero fazer, o que eu quero para minha própria vida. A nossa sociedade hoje em dia fala muito do eu, o que eu quero buscar, o que eu quero nesse relacionamento, como que o outro deve me ajudar. Então é comum também esse drama que existe, e ao mesmo tempo então há essa questão do o filme mostrar, então, como seria de fato esse meu desejo fosse atendido. Você vem lá desde séculos atrás, mas também filmes recentes, desde Conto de Fada, né? E se eu de fato tivesse aquele desejo da lâmpada, por assim dizer, por exemplo, né? Acontece que há então esse drama que reflete a desordem do amor hoje em dia, né? Pela ótica do filme de terror, do sobrenatural, o filme dá esse sucesso porque a obsessão na qual o filme retrata justamente é quando o ser humano vai estar então distorcendo o que é de fato o amor. Sai dessa ordem natural e harmônica, por assim dizer, porque na final de contas, essa obsessão que o filme retrata um pelo outro, né, ficar maníaco pelaquela pessoa que você supostamente tem esse sentimento, ou querer possuir aquela pessoa, não é a própria amor. Daí que vem a obsessão, é a distorção do que supostamente seria o amor. O ser humano foi feito para amar, é a última instância do ser humano, tem que participar da criação, justamente querendo decidir se amar outra pessoa ao nosso redor. Nós temos que amar um ao outro, correto? Só que a gente não foi feito para tratar outra pessoa como objeto, ou possuir aquela pessoa, porque se eu de fato tratar aquela pessoa querendo dominá-la, ela vai ser minha escrava. Esse é o ponto. Então, por exemplo, a própria Nick, depois daquele do tronquinho de árvore, então, que ela fica obsessiva, ela vira escrava do Bear, e o Bear vira escravo dela, por assim dizer. Então, não é uma relação que tem algo essencial para o amor, que é a liberdade.
O que a geração atual talvez não saiba é que amor pressupõe e exige liberdade. Então, mesmo, por exemplo, se eu for pensar, se eu for cristão, pensar em Deus, o próprio Deus quer que eu ame Ele livremente. Não existe amor sem liberdade, porque senão eu viro escravo. Esse é o ponto que está o drama central do filme, né? Até que um fica preso ao outro, e justamente o filme vai mostrando, então, qual é o drama, digamos assim, da obsessão de não se conseguir fazer mais nada também. A própria Nick fica apenas ao redor do Bear, e ela não consegue trabalhar, deixa de ser quem ela é como pessoa, né? Ou seja, também essa dificuldade, hoje em dia todo mundo acha, né? Eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que construir uma carreira, é só o eu que eu tenho que possuir, e, eu não tenho tempo, então eu vou ficar focado só nisso, né? Sei lá, então, por exemplo, desde vestibular até depois construir uma carreira, ou ter algum objetivo, eu vou cuidar só de mim. Onde o ser humano não é feito para isso. Lá fica de modo caricato no filme mostrar que a Nick, claro, de modo, como eu falei, muito obsessivo, mas todos nós temos um pouco essa dimensão de querer fazer, de não querer, às vezes, fazer coisas em paralelo, né? Esse ano eu tô focado só nisso. Olha, isso vai trazendo infelicidade, porque a gente vai ficando presos em nós mesmos, não é? Eu tenho que descansar, então vou ficar o dia inteiro no computador. Não, a gente é feito o contrário, a gente é feito para olhar para os outros, mas hoje em dia isso não ocorre muito, né? Nós não temos essa vida, portanto, integral, de amizade verdadeira, por exemplo, que é querer o bem do outro. O próprio Ian queria o bem do Bear, mas não sabia como fazer aquilo, né? Estava tentando ajudá-lo, mas meio fraco, né? Então, há então essa distorção precisamente de mostrar que o ser humano precisa ter uma vida integral, ao mesmo tempo que o filme também tem vários elementos interessantes que brincam com isso, né? Então, por exemplo, o gato do Bear que falece no comecinho do filme traz justamente esse drama primeiro. O gato tomou alguns remédios, né? Aparentemente, talvez o familiar do Bear tinha lá um remédio para depressão, um remédio muito forte, e que escapuliu e o gato faleceu. E olha só como o Bear morava sozinho. Então, o Bear Bailey morava sozinho, não tinha ninguém ao redor dele, só tinha o seu gato. Que também é um drama hoje em dia muito atual, né? Se a gente olha só lá para a calçada aqui em casa, que todo mundo passa, e tem vários jovens sozinhos com o seu animal de estimação. Ou seja, pessoas querem se sentir amadas, então o Bear também queria se sentir amado, mas não tinha ninguém ao redor que de fato o amava verdadeiramente. Mesmo não que ele soubesse. Por isso que ele tinha o seu gato e por isso que ele sofre quando o gato falece, por assim dizer. E depois, justamente, a Nick, já obsessiva, ela vai tentando trazer de volta à vida o que o Bear havia pedido com o seu gato. Tentando cozinhar a carne dele, por exemplo. Né? Então, esse culto canibalista, por assim dizer, quase que, é claro, é um culto horroroso, por assim dizer. Né? Então, culto ao desejo, ao afeto, ao querer de volta que você não pode possuir. Que, é claro, deparar-se, portanto, também com as coisas que padecem, com as coisas desse mundo que vão acabar, e o que fazer com relação a isso. Então o filme também traz esse desejo desordenado de querer trazer de volta a vida o que de fato já faleceu. Eu não posso trazer, porque de fato é um culto a algo desordenado, né? Não tem como uma pessoa que faleceu voltar à vida. Ao mesmo tempo, então, claro, a gente percebe, Bear Bailey percebe então que a vida não é o que ele quer, ou mais, que mesmo que eu queira alguma coisa, se eu conseguir de fato o que eu quero, pode não ser como eu desejo, né? Seja a vida profissional, seja aquele vestibular. A gente pensa, não, se tudo ocorrer conforme eu quero, eu vou ser feliz. E, bom, a vida não é isso, esse é o ponto. Né? Pode ser de modo, claro, como o filme falou, de modo caricato, como ele exacerba essa obsessão, mas também pode ser outras áreas da vida também nossas, né? Então, a gente pensa que é contrariedade, que o dia que não dá nada certo como eu queria, né? Por exemplo, sei lá, bate o carro, ou a faculdade que eu não passei, que isso é ruim. Olha, as contrariedades fazem parte do mundo e nos tornam melhores. As tempestades da vida, grandes sofrimentos, por assim dizer, não tem como evitar a dor. A dor faz parte e nos purifica. Porque, por exemplo, a dor verdadeira, por exemplo, um cristão fala que é a cruz, é justamente para purificar os nossos amores. Porque justamente eu posso ter um amor desordenado a mim mesmo, ou estar fechado a mim mesmo, e isso gera um drama, uma agonia, porque eu sozinho não me basto, por assim dizer. Né? Ou seja, eu tenho então que perceber que a gente não foi feito para esse egoísmo, sair de mim mesmo, lidar com contrariedades, olhar e buscar servir quem está ao nosso redor, servir aos outros, é paradoxal, mas ele que de fato é a vida real nesse mundo, que é servindo aos outros eu vou encontrar de fato a minha própria vida, a minha vocação, o meu chamado nesse mundo, porque eu não sou feito para ficar sozinho numa montanha, sou feito para onde eu estou, na minha circunstância atual, buscar ajudar quem está ao meu redor, e daí que eu vou encontrar de fato a felicidade. Não ficando fechado em mim mesmo, ou no caso do filme, no que eu tinha como meu desejo maior, pelo contrário. Então, claro, quando o Bear ele percebe tudo isso, assim, do amor desordenado, ele também, querendo quebrar esse feitiço, por assim dizer, que o filme mostra, da obsessão,
ele percebe que de fato é um amor verdadeiro, ele esbarra nisso, por assim dizer. O filme traz essa ideia de que o amor requer justamente, de modo real, dar a vida pelo outro, literalmente. Só que, claro, no caso do filme, a história é uma tragédia, por assim dizer. O filme termina com um filme de terror, uma grande tragédia, mostrando que de fato não deve ocorrer. Onde, de novo, nós temos, então, um amigo, William, que era confuso, não sabia como ajudar seu amigo, que ele acabou com aquela amizade colorida que ela tinha com a Nick, mas não sabia como lidar com aquilo. Ou então, o próprio Bear, que estava tão fechado em si mesmo, o Bear Bailey, que ele não via ao redor a Sarah, que de fato tinha um sentimento para ele que parecia ser mais real. Ele estava tão fechado em si mesmo, na sua... Primeiro, a obsessão maior do filme não é da Nick depois do feitiço, mas do Bear sobre a Nick. Ele é tão fechado em si mesmo que ele não consegue, de fato, olhar ao redor e ver que, de fato, quem gostava dele era a Sarah, por assim dizer. Não é que era algo meio claro no filme também. A Sarah não gosta quando ele vai sozinho com a Nick e deixar ela em casa, né? Fica preocupado quando eles depois começam a namorar, de modo meio estranho no começo, depois ainda fica mais claro isso, né? Ou seja, há aqui muito claro essa ideia de querer... O filme vai tentando mostrar o que, de fato, é amor verdadeiro, né? Ou seja, por exemplo, o próprio amor, quando você começa a ver aquela obsessão, pressupõe, porque como a gente falou, a liberdade, mas também ser vulnerável, abrir-se aos outros. Então, por exemplo, dar um tempo de liberdade para o outro, para sair com seus amigos, na Noite dos Homens, por exemplo, né? Quando o Beat entra aí, claro, a Nick, obsessiva, não deixa mais, ela está totalmente instável, né? Ela está escrava de si mesma, ela está quase como possuída, né? Parece pelo feitiço. Ao mesmo tempo que, então, eu tenho que livremente amar o outro sem esperar nada em troca, sabendo que eu estou vulnerável àquela pessoa. Para amar, ela pode me trair e tudo bem, esse é o ponto. Também está muito claro no filme essa geração nova que não quer correr riscos. Mas se isso acontecer, eu vou sofrer, faz parte da vida. Então fica muito claro esse lado do filme também, do medo, do Bear Bailey se declarar para Nick. Cara, vai em frente. A vida se faz ao caminhar, por assim dizer, né? O máximo que vai acontecer é um sentimento caído e sentimento não importa tanto. Porque amor não é sentimento, vale ressaltar novamente. A Nick queria ser amada por sentir-se amada, isso não é amor. Amor é dar sua vida pelo outro de modo real e concreto. Não no caso que o filme ocorre como uma tragédia, mas de modo concreto. Ou seja, amor pressupõe livremente você querer decidir-se a amar o outro. Não o que você sente, mas fala pela vontade, firmar, por exemplo, um compromisso. Por exemplo, o casamento só vai existir assim. Se eu depender no casamento, como o meu caso, pelo sentimento, ele vai acabar em tragédia, por assim dizer. Ou seja, o filme traz, então, esses pontos do amor, ao mesmo tempo também que, ao brincar com o lado sobrenatural, daquela parte da energia, quase como algo hippie, né? Tem também esse desejo do jovem por transcendência, algo que vá para além desse mundo material, e que existe, mas o jovem hoje em dia não sabe de fato que é de fato o lado transcendente real desse mundo, do Deus verdadeiro, né? Então, por exemplo, todo mundo quer viajar o mundo, né? Ser conhecido, desejar sentir-se bem, mas o próprio ideia de viajar o mundo, conhecer outros locais, remete a um desejo que nós temos de fato algo transcendente que pode ser encontrado em última instância de modo absoluto em Deus. E o jovem então não sabe o que é Deus. O jovem então crê, como fala bem o filme, em energia. Olha, energia, desculpa, não é de fato o próprio Deus, por assim dizer, não é? Esse sincretismo religioso que existe hoje em dia que vai deixando o jovem num beco sem saída, por assim dizer, não é? Então, os jovens ficam presos no quê? No sentimento, na sensação de conforto, de medo, ficam vulneráveis, são responsáveis, mal trabalham, né? Então ficam presos em si mesmos, ficam meio fracos, então vivem à mercê de sensações, por assim dizer, né? Então esse filme o filme está querendo comentar sobre esses pontos, de modo bem claro, e é interessante por isso, é um bom filme porque retrata bem o que a geração atual. Claro, utilizando o terror para dar esse sucesso que o filme trouxe no cinema, mas é uma boa tragédia. Como também é Touro Indomável. Vou colocar aqui na tela, porque eu também comentei sobre esse filme do Martin Scorsese, filme bem antigo, mas é uma belíssima obra de arte, em preto e branco. Quem quiser ver, vou colocar aqui o card. E, pessoal, é isso. Se você discordar de mim, pode colocar no comentário, eu converso com você. Muito obrigado e até o próximo vídeo, viu? Valeu!